No vídeo de hoje vou mostrar o meu processo de pintura com o portrait da Aleria Windrunner, na versão da expansão mais recente do World of Warcraft, The War Within. O processo que eu vou utilizar é o de Grayscale, ou escala de cinza, que é um processo bem útil, mas que pode dar muito errado se você não souber adicionar a cor depois, o que pode deixar a pintura suja e muito puxada para o cinza, sem vibração, então toma cuidado e vem comigo. Eu já havia preparado as linhas desse desenho previamente e eu comecei adicionando um valor básico para preencher o espaço. Quando eu faço isso, eu tento sempre escolher ali um valor que esteja no meio da escala de cinza, nos 50%, porque assim fica mais fácil você subir ou descer esses valores, ou seja, ir para algo mais claro ou mais escuro. Fica mais fácil você controlar os contrastes. Falando em contrastes, nesse momento aqui da escala de cinza, eu estou pensando principalmente em contrastes, tentando sempre respeitar os planos da forma do rosto. Eu mantenho em mente que o rosto possui diferentes planos e que estão apontando para diferentes direções, e cada direção dessa recebe uma quantia diferente de luz, graças à mudança da forma, e toda mudança de forma é acompanhada por uma mudança de valor. Para me ajudar nisso, eu gosto de pensar em 3 valores, um para o plano apontado para cima, um apontado para um dos lados e um valor para uma face que esteja apontada para mim, o observador. Você pode encontrar essa ideia de 3 valores com o nome de leitura 123, que basicamente explica como a diferença de valores cria contraste e assim gera a sensação de forma. Outra coisa que eu estou pensando bastante neste momento de blocagem de valores é a questão dos shapes, ou das formas, que eles andam de mãos dadas com os valores. Mas por que os shapes importam aqui? Quando eu falo de shape, eu me refiro à silhueta geral do objeto da minha pintura, nesse caso aqui, a Aleria, e como por exemplo a forma pontuda e curva do cabelo dela está ajudando ou não o observador a entender que aquilo é um cabelo, ou que aquilo compõe um rosto. Eu estou preocupado se o shape do cabelo dela está gerando um shaping negativo. O que é isso? São aqueles espaços vazios no perímetro da silhueta. Me perguntando se esses espaços negativos eles são fortes o suficiente para ajudar a trazer clareza para quem está observando. Como é que eu checo isso? Para checar isso, um jeito fácil é sempre manter o recurso do Navigator ou navegador ativo na tela do software que você utiliza para trabalhar. Outro jeito de fazer isso é você trabalhar com zoom out, mantendo sua peça, sua tela distante de você. É importante entender também que o processo de pintura é um processo de vai e vem. Você começa a blocar algo, depois acaba desfazendo em parte para gerar um certo efeito, ou simplesmente porque não ficou bom o suficiente. Aí você refaz, percebe que tem algo que não está encaixando, aí você ajeita e por aí vai. Nessa pintura eu senti que eu fiz muito disso em relação ao quão claro ou escuro meus valores deveriam ficar. Eu comecei com uma blocagem boa, mas os valores estavam muito escuros, então eu tive que clarear eles, o que me fez perder um pouco do contraste que eu tinha construído, que estava ajudando a entregar as formas, mas uma vez refeito ficou melhor do que estava antes e mais perto do que eu tinha em mente. Quando eu começo a adicionar cor, normalmente eu gosto de começar utilizando o pincel ou a camada no modo de sobreposição de Lighting, para tintagem em partes mais escuras do Grayscale, com o objetivo de retirar os tons de pretos mais profundos, para que esses tons de preto eles não se misturem com as cores quando eu começar a adicionar elas e começar a fazer o blend das cores, para evitar que eles gerem um muddy effect, onde a pintura fica borrada e meio lameada. Esse é um método que eu aprendi observando o artista Dave Greco e que eu recomendo você ir checar o canal dele, tá? Se você tem uma facilidade ali com o inglês, tem muita coisa útil para aprender lá, então checa o canal do Dave Greco. Bom, agora é hora de começar a aplicar as cores no render que eu fiz no Grayscale. Nesse ponto aqui tem 2 caminhos que eu gosto de seguir. Ou eu utilizo um Gradient Map para dar cor à escala de cinza e ajusto esse Gradient Map em termos de opacidade e modo de sobreposição de camada, ou então eu pego um pincel e com uma nova camada eu pinto com a cor que eu quero usando o modo de Color ou Soft Light. Esses são os 2 que eu mais uso para essa primeira etapa, que é o grosso da coisa de mudar do cinza para alguma cor. Eu convido você a experimentar esses 2 modos, mas se arrisca e tenta outros, pois você pode encontrar algo que te agrade mais. Porém, toma muito cuidado com a saturação, pois ela pode quebrar facilmente a sua peça, então começa
com alguma coisa menos saturada e vá construindo a saturação na peça pouco a pouco. Nessa peça em específico, eu segui com o Gradient Map porque eu tinha baixado uma paleta de cores interessante pela loja do Clip Studio, inclusive foi uma paleta gratuita, e eu achei que as cores ficaram bem interessantes e resolvi seguir com o Gradient Map mesmo. Já no cabelo, eu utilizei o pincel com o modo de sobreposição Color e pintei manualmente mesmo. Agora que você adicionou as cores bases, é hora de adicionar mais variação de cor. Um pouco de cor já está sendo adicionado ali graças ao lighting, o que é ótimo, mas a gente precisa de mais. Nessa hora, a gente precisa lembrar que tem sangue circulando pelo corpo todo. E o vermelho do sangue ele transparece na pele de alguma forma, e a gente tem que fazer isso na pintura também. Então esses tons rosados e avermelhados, que lembram o sangue, a gente precisa colocar lá também. Para fazer isso, normalmente eu gosto de usar o overlay, o modo de camada overlay, ou em uma camada ou num pincel, e ir adicionando aos poucos. Dica, tá? Regiões como nariz, lábios e orelhas, eles normalmente parecem mais avermelhados. Muito disso tem a ver com a questão da translucidez da cartilagem, que assim a luz consegue atravessar mais facilmente essa parte, e o sangue que está circulando naquela região acaba sendo refletido. Acho que refletido seria a palavra certa, não tenho certeza. Mas basicamente a luz atravessa e carrega com ela a cor que está ali naquela região mais cartilaginosa. Tá, você não precisa usar como regra isso que eu estou falando, mas é algo que você pode querer acentuar e é algo que parece também variar muito de estilo para estilo. Então avalie seu estilo, avalie suas referências de estilo também, vê o que esse pessoal está fazendo e estuda como você aplica no seu, tá? Esse momento é uma boa oportunidade também para você trazer saturação para a peça. E aqui é o seguinte, não para só com sangue, tá? A gente tem que trazer variação de cor com outras coisas. Existem muitos artistas que utilizam um mapa de cor para o rosto, onde é observado no geral certas tonalidades, onde na região do meio do rosto, por exemplo, há mais tons avermelhados. Ao redor dos olhos, tons mais roxos, na região do queixo, da mandíbula, há mais tons de azul claro, bem desaturados, principalmente se for um homem com uma barba recém-feita, e na região da testa há tons de amarelo, um pouco indo para o bronze, algo nessa linha aí. Essa é uma informação útil, mas não use isso cegamente, pois essas cores desse mapa podem ser alteradas. Elas podem ser alteradas de acordo com a cor da luz do ambiente e do mood da peça que você está buscando. Então, a depender do que você quer construir, todas as cores desse mapa podem ser alteradas, seguindo as regras da teoria da cor. Inclusive, se você não sabe o que é a teoria da cor, não sabe como as cores se movimentam ali na Color Wheel, comenta aí para eu poder produzir um vídeo para vocês sobre o tema, que é super interessante, beleza? Agora que a gente fez a base e trouxe um pouco de variação para as cores, é hora de fazer o que muita gente ignora por achar que o Grayscale é um método mágico. Preste atenção. Não importa o quão bom seja seu Grayscale, depois que você adicionar a cor, você vai ter que pintar por cima, para trazer de volta alguns valores, para melhorar certas cores com a base que você criou, para definir melhor certos planos e shapes. Então, se você gosta de pintar ou quer aprender Grayscale, não esquece e não ignora que você vai ter que pintar por cima da base que você criou. Não é o suficiente apenas sobrepor uma cor em cima da escala de cinza, porque isso é amador, é feio, não fica legal. Então, remodela em cima da base que você criou, tá? Você vai ter que pintar por cima, mesmo fazendo um Grayscale, ok? Depois disso é mais vai e vem, pinta por cima, adiciona variação com os modos de sobreposição. Você pode também mexer nos níveis, nas curvas, na saturação e etc. de forma leve, como se estivesse editando uma foto para trazer mais cores. Depois você vai e volta a pintar por cima de novo e por aí vai. Aí você pintou por cima, faz mais ajustes com níveis, com filtros, com outras coisas que você queira. Se precisar, pinta de novo e assim vai. É um processo de vai e vem nesses momentos finais aí de você ajeitar algumas coisinhas, adicionar mais variação de cor, mais vibração. Depois que você fez uma pintura satisfatória, depois que você tem algo que você está satisfeito, você pode começar a dar um acabamento final. Isso é opcional, tá? Eu gosto de fazer algumas peças e é o seguinte,
você tem que fazer o chamado Post-Processing, que é basicamente você dar uma editada na foto com filtros, efeitos de aberração cromática, com textura, com blur, entre outras coisas. Nesse portrait eu adicionei uma camada de textura bem de leve para trazer um pouco de ruído para a imagem, que eu acho bem legal, e também usei um filtro para tornar as cores mais frias, que é algo que dá para você fazer alterando o balanço de cores pelo Photoshop ou pelo Clip Studio, mas eu usei o editor básico de fotos do Windows. Eu trouxe essas cores mais frias com o filtro, porque o filtro meio que vai trazer uma nova camada de cor por cima das cores que você usou, e essa camada a mais ajuda a unificar as cores, faz com que elas conversem melhor entre si, beleza? Eu também adicionei um Motion Blue na diagonal, no caso o ângulo em que o Motion Blue está sendo adicionado está na diagonal, e apaguei parte desse efeito também fazendo movimentos diagonais com a borracha, para poder deixar meus pontos de interesse com uma sharpness maior, eu quero dizer, com bordas mais definidas, certo? E por fim, eu adicionei uma camada da mesma pintura com uma correção de exposição e apaguei a correção no ponto de foco principal da peça, que é o olho que está à mostra, e está pronto. Eu fiz isso com essa imagem. Se fosse uma outra imagem, uma outra pintura, eu teria feito diferente, não sei. Essa parte de post-processing, ela é muito livre, não tem muita regra. Você tem que ir testando. Eu acho que também acontece muito de acidentes felizes, né, digamos assim. Vai testando e vê se você encontra algo que é melhor do que o que você tinha antes, não sei. Mas, como eu disse, é opcional. Se você não quiser fazer post-processing, não faz, beleza? Se você acha que o vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e comenta aí sugestões, beleza? O que você achou, o que você acha que dá pra melhorar, e etc. É isso, vejo vocês na próxima, fiquem bem.